O Conselho Nacional de Justiça deve decidir, mais bem colocado, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, deve decidir amanhã sobre dois casos distintos e relacionados: do juiz Eduardo Apio, juiz afastado da Lava Jato, e do desembargador do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marcelo Malucelli. Uma auditoria, o termo certo é correição, na 13ª Vara de Curitiba, onde Apio estava antes de ser afastado, também está em análise. Lembrando que Apio entrou na sexta-feira passada com um pedido para ser reconduzido ao cargo. O CNJ também vai começar a decidir sobre a reclamação do advogado Rodrigo Tacla Duran contra Malucelli. Tacla Duran pede para que o desembargador seja afastado do cargo e que haja instauração de um processo administrativo disciplinar contra ele. Então, gente, esse é o imbróglio. Amanhã vão sair duas decisões, quiçá três, do corregedor Luiz Felipe Salomão. Uma para o caso de Apio, que pode variar aí desde ele ser reconduzido ao cargo na 13ª Vara ou de ser aberto um processo administrativo contra ele. E outra para o caso do desembargador Marcelo Malucelli, que está sendo questionado aí pelo Rodrigo Tacla Duran, advogado que era um dos operadores da Odebrecht, atuava ali na lavagem de dinheiro, como suspeito em alguns casos. E também está em análise uma correição, é um processo de auditoria da 13ª Vara de Curitiba, que seria aí uma reanálise de todos os processos da Lava Jato envolvendo o juiz Sérgio Moro. Eu vou então agora relembrar para vocês quem são esses três personagens, para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, porque a história é complicada. Eduardo Apio, ele estava na 2ª turma recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, antes de ir para a 13ª Vara. Era um juiz relativamente apagado no Paraná e ele assume o posto em fevereiro deste ano. Ele colocou o nome dele na lista para assumir essa vara horas antes da lista ser fechada. Surpreendeu todo mundo. Ele sempre foi um crítico dos métodos da operação, mas se tornou muito mais vocal depois de assumir o lugar que um dia foi de Moro. Ele também apareceu como doador do valor de R$13 para a campanha de Lula ano passado. Apesar da consulta ter sido feita com o CPF e nome do juiz, ele negou por muito tempo que tivesse feito essa doação. O juiz admitiu depois, em entrevista à revista Veja, que usava a senha LUL22 em processos. Ele disse que foi um protesto individual contra a prisão de Lula. Durante os primeiros meses como juiz da Lava Jato, Apio resgatou o caso do advogado Rodrigo Tacla Duran. O TRF4, então, pediu o afastamento temporário do juiz Apio na semana passada, depois de uma suspeita de que ele teria ligado e ameaçado o filho do desembargador Marcelo Malucelli. Um laudo da Polícia Federal mostra que tem grandes chances da voz ser do Apio. Já Marcelo Malucelli foi nomeado desembargador do TRF4 em novembro do ano passado por um ato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 20 de abril deste ano, o desembargador pediu o afastamento dos processos da Lava Jato. Ele alegou circunstâncias que se relacionam à integridade física e moral da família dele. Membro da 8ª turma, Malucelli foi o autor da decisão que reestabelecia a prisão preventiva de Tacla Duran no dia 11 de abril. Ele depois nega ser o autor do pedido, mas a Justiça Federal de Curitiba confirmou a expedição da ordem. O pedido foi questionado no CNJ. Marcelo é pai do advogado João Eduardo Malucelli.
João Eduardo Malucelli tem 28 anos, é namorado da filha de Moro e se tornou sócio do ex-juiz Moro no final do ano passado e da sua mulher Rosângela Moro, quando os dois são eleitos e precisam de um representante no seu escritório de advocacia. Rodrigo Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran é advogado e foi apontado como operador de propinas e de contas ilegais da Odebrecht no exterior. Ele chegou a entrar para a lista da Interpol, mas depois teve o nome retirado. Tacla Duran mora na Espanha e voltou aos holofotes neste ano, depois de denunciar, ainda sem apresentar provas, que advogados próximos a procuradores da Força Tarefa cobravam uma espécie de taxa de proteção para que alvos da Lava Jato não fossem denunciados. Os ex-integrantes da Lava Jato sempre negaram as acusações de Tacla Duran. Bem, agora que vocês que estão em casa já conhecem os personagens, vamos partir para a análise. Scolese, o que o corregedor pode fazer? O que eu tenho de apuração é, ele vai tomar uma decisão em relação a Apio, uma decisão em relação a Malucelli e, eventualmente, muito provavelmente, eu diria, uma auditoria ali da Lava Jato. Para que lado que ele deve ir? Você acha que ele está mais para um lado ou para o outro dessa disputa? Olha, Raquel, depois de toda essa explicação, uma grande salada, né? Essa 13ª Vara de Curitiba, onde passou o ministro Sérgio Moro. E hoje quem está lá no comando para completar a salada, Raquel, quem está lá no comando hoje da 13ª Vara é a juíza Gabriela Hartz, que é a responsável pela condenação do Lula no caso do sítio de Atibaia. E ela está envolvida nisso também, porque ela está ocupando interinamente a vaga do Apio. Se o CNJ decidir que o Apio deve voltar, a Gabriela sai. Se o CNJ decidir pelo afastamento definitivo dele, a Gabriela Hartz fica no comando da Lava Jato. Mas ela não tinha pedido eventualmente para sair? Ela pediu uma remoção para outra vara, mas essa decisão ainda não saiu. O prazo venceu hoje, mas ainda tem trâmites internos dentro do TRF para essa decisão. Então, a coisa está longe de ser decidida. O fato é o seguinte, a 13ª Vara da Lava Jato, com a Gabriela no comando ou com o Apio, um está derrubando a decisão do outro. Então, o CNJ precisa realmente de um freio de arrumação para que a coisa se estabilize. Leandro, que avaliação que você faz de como pode ser a atuação do CNJ neste caso? Tanto no caso do Apio quanto no caso do desembargador. Tem ali elementos concretos também no caso do desembargador ou não, na sua avaliação? O caso do Apio, toda vez que a gente está falando sobre ele já há 2 semanas, né? É inacreditável toda vez que a gente trata desse caso, porque, enfim, é um trote, né? É uma coisa meio rádio anos 90, né? O que tinha programa de rádio que um passava trote para o outro. É uma situação esdrúxula que a Lava Jato se vê depois de tudo que aconteceu nos últimos 9, 10 anos aqui no Brasil, com os grandes personagens da Lava Jato. Moro virou ministro, virou político, virou senador da República, Deltan Dallagnol entrou para a política, acabou sendo cassado pelo TSE, e o legado da Lava Jato, não só em Curitiba, está totalmente em xeque, né? A gente deve tratar daqui a pouquinho aqui no Arena o que aconteceu hoje na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha, segundo sua defesa, não tem mais nenhuma condenação na Lava Jato, né? E era um símbolo da operação, o ex-presidente. Vamos tratar já. Era um símbolo da operação Lava Jato. Então, você está com algo que pautou o país, certamente, nos últimos grandes momentos da nação, o impeachment da Dilma, a eleição 2018, a eleição 2022 também, o legado da Lava Jato pairou sobre o país nesse sentido, e agora o CNJ parte para analisar, provavelmente punir, né, personagens que estão ali na 13ª Vara Federal de Curitiba, porque já puniu o Bretas, né, que foi o único braço da Lava Jato fora de Curitiba que deu certo. Lá no Rio de Janeiro, o juiz federal Marcelo Bretas está afastado desde fevereiro porque se decidiu ali no âmbito do CNJ a instauração de um procedimento, de um processo administrativo disciplinar, um PAD, porque o CNJ entendeu que há indícios de que, de fato, o Bretas combinava movimentos nos processos com os advogados e com os procuradores. Então, a Lava Jato está realmente num momento político, né, complicado, e com o CNJ ali com a espada já
já foi para cima do Betas e agora indo para cima da 13ª Vara de Curitiba. Letícia, deixa eu colocar um ponto para você. O Leandro comenta, né, que o Apio fez um trote. Quando a gente conversa com a defesa dele, né, Leandro, eles até usam essa expressão. Eles dizem assim, não sei se a voz é dele, embora na peça em nenhum momento eles neguem. Mas se fez, é um trote. Um trote não deveria ser punido de uma forma tão rígida. Mas do lado do filho do desembargador, eles dizem, ele se sentiu ameaçado. Ele começa a perguntar de imposto de renda e etc. E no final ele fala tem certeza que você não está aprontando nada? É um trote, é uma ameaça. Justifica, não justifica o afastamento de um juiz? É isso que o corregedor Luiz Felipe Salomão vai ter que decidir. Eu sei que a minha pergunta não é fácil, mas qual que é a sua avaliação? Raquel, imagina você levar um trote de um juiz federal. Não é uma coisa, não é algo corriqueiro, né? Não, ainda que tenha sido uma brincadeira, acho que é uma brincadeira um pouco complicada, dada a posição dele, né? E a gente vê que está restando um pouco de Lava Jato, as coisas estão se esvaindo aos poucos. Desde 2014 a operação era super questionada, decisões da 13ª Vara sempre foram muito questionadas pelos advogados dos réus. Então, assim, a gente vê mais uma novidade nessa história completamente inesperada. E vamos ver o que o corregedor vai trazer. Mas, em Brasília, todo mundo se conversa, o CNJ é alinhado também. Enfim, não vai ser fácil. Você me deu a deixa perfeita para a Tainá. Tainá, o ministro Luiz Felipe Salomão vai se manifestar, mas depois vai caber ao plenário fazer essa avaliação completa. Como é que está a expectativa? Você conseguiu conversar com membros do CNJ? O que eles dizem nos bastidores? Conversei, Raquel, e conversei com gente que já esteve no CNJ, que conhece muito bem e conseguiu me dar uma leitura da situação, né? É engraçado, porque esse caso ele ganhou os holofotes, ele tem uma curiosidade muito particular, né? Por todas as nuances, agora com essa questão de um juiz federal passar um trote para o filho do desembargador, realmente parecendo um enredo de novela. Aqui em Brasília, o PT buscou distância política sobre isso. A ideia que eu tenho é de esquece Lava Jato já era. Eu ouvi hoje, né, de uma fonte falando assim, não estamos preocupados com isso. Porém, aí eu fui bater lá no CNJ, né, com fonte que já teve nessa composição, para saber um pouquinho a leitura, né? Por que o corregedor decide nesse momento colocar isso em análise? E aí alguns caminhos me foram apontados. Olha, é fato, na visão dessa fonte, que a gente tem um Conselho Nacional de Justiça muito mais punitivo. Porém, é preciso olhar o personagem, o Luiz Felipe Salomão, que é um cara muito de diálogo, muito aberto a ouvir e que ele tende a fazer uma análise de cenário. Vale lembrar que é preciso fazer um gesto nesse momento, com esse caso. O PT não me parece que está fazendo nenhum tipo de aceno nesse sentido, Raquel. Mas Luiz Felipe Salomão bancaria fazer esse aceno, por quê? Né? Aí entram outras questões que são me colocadas nessas conversas. Não necessariamente pode influir ou não na decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, mas ele é um cara que está sendo cotado para o Supremo Tribunal Federal, né? Já está dada quase como certa, se nada mudar, por ação sua, Raquel, nessa semana, o Zanin, que é o advogado do Lula, ele me parece não ter mudado de ideia, mas o Luiz Felipe Salomão também foi um nome que surgiu com muita força, com o apoio de gente muito graúda, né? Então, ele ainda é uma opção para o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que algumas sinalizações e alguns gestos acabam acontecendo quando esses reposicionamentos, né, esse embaralhamento aí das peças estão em jogo. Então, a situação que a fonte me colocou isso
pode entrar no radar do corregedor. Acho difícil ele bancar uma decisão de fazer um gesto muito explícito, de aliviar completamente, sem ponderações para o Appio, mas é possível que, pelo fato dele estar dando andamento para essa questão e posteriormente, né, como consequência também, o plenário tendo que decidir, também não vejo ele fazendo esse movimento de colocar essa pauta para ser debatida se ele não tivesse muita certeza que o voto dele ali, que a posição dele seria preponderante. Raquel. Alésio, deixa eu jogar para você uma questão mais, olhando um pouquinho mais para frente. Um outro personagem que também vai ser diretamente atingido por essa história, Sérgio Moro. Se houver mesmo uma correição, uma vistoria, uma auditoria da 13ª Vara de Curitiba, é Moro que vai estar sendo auditado, julgado, avaliado. O que você enxerga de perspectiva para ele, de cenário político para ele? Como é que está a situação política dele, especialmente depois da cassação do Dallagnol? O Moro vem sofrendo uma série de derrotas há um bom tempo, né? Então, as decisões dele, por exemplo, da Lava Jato, em relação ao Lula, foram anuladas pelo Supremo. Ele foi declarado parcial. E hoje ele é alvo, Raquel, além da questão dessa possível revisão dos casos da Lava Jato lá de Curitiba, o Moro está numa situação política difícil também, porque ele é alvo de ações na Justiça Eleitoral, ele foi candidato ao Senado, venceu. Só que tanto o PL de Bolsonaro como o PT de Lula entraram com uma ação de cassação do mandato dele por problemas na campanha. E esse caso está tramitando no TRE do Paraná, inclusive com gente nomeada por Lula agora para fazer parte do TRE do Paraná. Então a situação do Moro está longe de ser definitiva, de acabar, mesmo porque integrantes da Lava Jato têm sofrido derrotas em sequência, tanto no mundo político como também no judiciário. O caso do Deltan é um exemplo disso, 7-0 no TSE, é uma derrota não só dentro da Justiça Eleitoral, como claramente uma derrota política.